Ele diz que está bem, que seguiu em frente, que a vida continua, mas há algo nos olhos dele que não mente. Um silêncio pesado, um olhar que se perde no vazio, como se procurasse uma presença que já não está ali. Quando alguém sente saudades, o inconsciente fala antes das palavras. E esse é o primeiro sinal de que o amor ainda pulsa, mesmo quando a razão tenta enterrá-lo. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. E a saudade é uma das formas mais intensas de resistência. Quando ele tenta mostrar indiferença, está, na verdade, tentando reprimir um afeto que ainda vive dentro dele. A psique não suporta o vazio. Ela cria ecos, lembranças, símbolos. Você pode perceber isso nos gestos mais sutis. O modo como ele hesita ao ouvir seu nome, o riso que morre rápido demais, a necessidade de provar que está feliz. A saudade, segundo Jung, é a voz da sombra amorosa. A sombra, em termos junguianos, é tudo aquilo que reprimimos, emoções, impulsos, desejos não resolvidos. E quando ele sente falta de você, é essa sombra que começa a se mover dentro dele. Não é apenas um sentimento de perda, é o confronto com a própria incompletude. Ele vê em você uma parte que ainda não integrou, e a ausência escancara essa ferida. O primeiro sinal é o olhar ausente, aquele olhar que parece vagar, como se procurasse algo invisível. Ele pode disfarçar com palavras, com novas distrações, até com outra pessoa. Mas o inconsciente é leal à verdade, e a verdade é que ninguém sente saudades do que não foi real. Jung dizia que todo vínculo profundo cria uma ponte psíquica entre duas almas. Quando essa ponte se rompe no plano físico, ela continua existindo no invisível. É por isso que você o sente pensar em você, por isso que ele sonha com você, mesmo tentando esquecer. A energia emocional não desaparece, apenas muda de forma. Há uma chave que explica esse movimento. O vínculo não morre, se transforma. 3 palavras que resumem a dinâmica da saudade. O vínculo é a corrente invisível que conecta duas consciências. Quando o contato cessa, essa corrente se volta para dentro, gerando um vácuo que só a integração pode preencher. Enquanto ele não compreender o que a sua ausência veio ensinar, o laço permanecerá ativo. Pense na psique como um espelho. Quando ele te perde, perde também o reflexo que o fazia reconhecer partes de si. E o espelho quebrado se transforma em nostalgia. A saudade, nesse sentido, não é um erro, mas um lembrete, um convite à individuação, o processo de se tornar inteiro. Você quer saber se ele sente saudade? Observe o silêncio. A ausência de contato é muitas vezes a presença mais forte. Quando ele evita falar de você, quando muda de assunto, quando demonstra irritação ao te ver, está revelando a luta entre o ego, que quer esquecer, e o inconsciente, que quer lembrar. A dor da falta é o grito do inconsciente pedindo reconciliação com aquilo que foi vivido. E é aí que começa o verdadeiro trabalho interior. Compreender o que cada lembrança quer mostrar. Porque, no fundo, a saudade não é sobre o outro, é sobre o que ainda vive dentro de nós. Ele sofre, sim, mas o sofrimento é o preço da repressão. O amor que não é aceito transforma-se em sombra. E enquanto ele fugir dessa sombra, continuará sentindo a sua presença em tudo o que faz, em cada rosto que tenta substituir o seu. Ele diz que não pensa mais em você. Mas o inconsciente é teimoso. Ele fala por lapsos, por gestos, por pequenas falhas da máscara. Jung chamava isso de sincronicidade emocional. Quando algo parece coincidência,
mas na verdade é o inconsciente tentando se comunicar. É quando ele ouve uma música e fica imóvel, quando passa por um lugar e o coração aperta sem motivo aparente. A psique cria sinais para lembrar o que o ego tenta apagar. O segundo sinal de que ele sofre de saudades é a repetição. Ele revive inconscientemente padrões que remetem a você. Gestos, expressões, frases, até manias. Isso acontece porque o inconsciente tenta recriar a experiência perdida, como se buscasse resolver o que ficou inacabado. A lembrança se infiltra na rotina, disfarçada de acaso. O terceiro sinal é o silêncio forçado. Ele se afasta, mas observa. Apaga, mas lê suas postagens. Desaparece, mas reaparece em momentos específicos. Jung explicava que quando a energia libidinal não encontra um canal consciente, ela se manifesta de modo simbólico. A ausência, então, vira a presença disfarçada. Ele evita contato porque a simples lembrança de você o desestabiliza. A saudade é um espelho. Quanto mais ele tenta fugir, mais a imagem retorna. O amor reprimido não se apaga, se transforma em sombra ativa. E essa sombra o acompanha, cobrando atenção. É o inconsciente pedindo para que ele integre o que viveu com você, não como um erro, mas como parte do caminho para a totalidade. O quarto sinal é o olhar no vazio. Há um instante em que ele parece não estar ali, como se perdesse o foco e mergulhasse em um pensamento distante. É ali que você mora, na pausa, na ausência breve do mundo. A psique é sábia. Ela cria pausas para lembrar daquilo que ainda importa. A saudade é uma força transformadora. Ela mostra o que ainda precisa ser curado, o que ainda está vivo no inconsciente. E enquanto ele não olhar para isso com honestidade, continuará preso entre o passado e o presente. Porque o que foi vivido com verdade nunca se apaga, apenas muda de forma, esperando ser compreendido. Há um tipo de silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Quando ele evita te procurar, pode parecer desinteresse, mas muitas vezes é medo. Medo de sentir tudo de novo, medo de admitir que ainda importa. Jung dizia que o medo é a defesa natural do ego diante do inconsciente. Ele teme o que não controla, e o amor é exatamente isso, algo que escapa à razão. O quinto sinal é a contradição. Ele tenta provar que seguiu em frente, mas seu corpo o desmente. Ri demais, fala alto demais, demonstra indiferença exagerada. São os mecanismos do ego tentando suprimir a verdade emocional. A psique luta para equilibrar as forças, o desejo de esquecer e o desejo de manter viva a conexão. E talvez você sinta essa ligação ainda pulsando, porque de algum modo, quando há vínculo emocional, há troca energética. Jung descrevia isso como o campo psíquico compartilhado, duas almas vibrando na mesma frequência, mesmo à distância. Nesse ponto, é importante lembrar, a saudade não é punição, é um espelho daquilo que você também precisa compreender sobre si mesma. Por que essa ausência ainda te prende? Que parte de você ainda busca validação através do amor do outro? Essas respostas estão no fundo do seu inconsciente, e é aí que a cura começa. Por isso, se você quer entender o que realmente te impede de viver um amor pleno, faça o quiz de diagnóstico da vida amorosa. É gratuito e vai te revelar o que o seu inconsciente tenta te dizer. Os padrões que se repetem, as feridas emocionais que bloqueiam o amor e o que precisa ser transformado para que você volte a ser amada de verdade. O link está no comentário fixado. E se você sente que está pronta para receber amor novamente, escreva nos comentários: eu recebo o amor, porque o universo só envia amor para quem aceita recebê-lo. Esse simples gesto é uma declaração energética, um sim silencioso à vida. Ele sente falta sim,
Mas a saudade é também o espelho daquilo que você precisa curar em si. Quando você se abre para o amor consciente, o sofrimento deixa de ser repetição e se torna aprendizado. O sexto sinal é o controle disfarçado de indiferença. Ele tenta acompanhar sua vida à distância, observa suas redes, pergunta sobre você a conhecidos, comenta algo casual só para medir sua reação. Isso acontece porque a energia da ligação não foi dissolvida, apenas reprimida. Jung dizia que tudo que o inconsciente não resolve, o destino repete. E se ele ainda sente a sua falta, é porque a alma dele reconhece que algo importante se perdeu, não apenas o relacionamento, mas a possibilidade de ser verdadeiro consigo mesmo. O nono sinal é o tempo que não cura. Os meses passam, mas a lembrança permanece viva. Ele tenta novos caminhos, mas algo puxa de volta. Isso é o inconsciente pedindo fechamento, pedindo compreensão, porque o tempo por si só não cura nada. Só a consciência cura. Há um ponto em que a saudade deixa de ser sobre o outro e se torna sobre você. Jung ensinava que o encontro amoroso é o espelho da alma. Cada pessoa que amamos reflete aquilo que precisamos integrar. Quando ele sente falta de você, está enfrentando o próprio espelho e o reflexo que vê o desafia. O 10º sinal é o orgulho que dói. Ele quer se aproximar, mas o ego o impede. Esse conflito é um dos mais claros sinais de saudade verdadeira, porque o orgulho só existe quando o amor ainda tem poder. O desinteresse genuíno é silencioso, mas o orgulho é barulhento. Ele discute, tenta provar, tenta negar. O sofrimento que nasce da saudade é um lembrete de que a alma busca unidade. Tudo que foi vivido entre vocês continua ecoando no inconsciente dele. Ele pode mudar de cidade, de vida, de rosto ao lado, mas a energia permanece. Porque o que é vivido em profundidade, a psique não apaga, apenas transforma. O amor, mesmo interrompido, é uma força arquetípica que nos empurra para a cura. Ele sente saudade porque, de algum modo, o que vocês viveram tocou essa dimensão. E o inconsciente, quando é tocado, não esquece. Agora olhe para si. Você sente essa ausência porque também há algo aí dentro pedindo reconciliação. O amor não correspondido, a saudade que não passa, a lembrança que volta, tudo isso é material da alma. Jung dizia que a individuação começa quando paramos de culpar o outro e passamos a escutar o que a dor quer nos dizer. Ele sente falta não apenas da presença, mas da sensação de ser visto por você. Você representava o espelho no qual ele podia se reconhecer. Quando esse espelho se quebra, o homem perde o reflexo do próprio valor. A saudade, então, se torna uma busca por identidade. E é nesse ponto que o amor mostra sua face mais profunda. Ele não é apenas afeto, mas autoconhecimento. Cada pessoa que amamos desperta em nós uma parte esquecida. Quando a relação termina, o inconsciente continua o trabalho, tentando completar a história dentro de nós. Essa é a função simbólica da saudade, reconectar-nos ao que ficou fragmentado. A dor da falta é o convite à integração. Ele ainda pensa em você, porque no fundo busca a si mesmo. O 7º sinal é a projeção. Ele pode criticar você, falar de como as coisas eram difíceis, tentar justificar o afastamento. Mas, na verdade, ele projeta em você aquilo que não quer enxergar em si. Jung explicava que projetamos no outro as partes rejeitadas da nossa psique. Ele não sente apenas falta de você, sente falta da versão de si que existia ao seu lado. A saudade é uma ponte invisível entre consciências. Ela não pede permissão, apenas se manifesta. O 8º sinal é a energia que permanece no ar. Você sente quando ele pensa em você. De repente, uma lembrança surge do nada. Uma música toca, um sonho reaparece. Isso não é coincidência. É ressonância psíquica.
Jung dizia que o inconsciente coletivo conecta todas as mentes humanas por meio de arquétipos e símbolos. O amor é um desses símbolos, uma energia universal que atravessa tempo e espaço. Quando duas pessoas compartilham emoções intensas, criam um campo vibracional que persiste, mesmo após a separação. A saudade é o eco desse campo. Quando ele pensa em você, algo se move no invisível. Você sente, ainda que não compreenda. Por isso é tão difícil se libertar de alguém com quem houve profundidade. O laço emocional não se desfaz apenas com um silêncio. É preciso um trabalho interior de libertação, de reconciliação com o que foi vivido. O verdadeiro poder da saudade é o de nos mostrar onde ainda estamos presos. Ela revela os vínculos inconscientes que sustentam nossas repetições emocionais. E enquanto você não compreender o que a sua alma ainda busca, o ciclo continuará se repetindo. Por isso, se você quer descobrir o que realmente está te impedindo de viver um amor que flui, faça agora o quiz de diagnóstico da vida amorosa. Ele é gratuito e vai te mostrar o que há por trás das suas escolhas afetivas, o que o seu inconsciente repete e como transformar isso em um novo começo. O link está no comentário fixado. E lembre-se, o universo só entrega amor para quem aceita recebê-lo. Declare isso agora nos comentários, escrevendo "Eu recebo o amor". Diga com consciência, como quem abre a porta do coração. Essa frase é uma permissão energética e o primeiro passo para quebrar os ciclos de rejeição. Porque enquanto você não disser sim ao amor, ele continuará batendo a sua porta pela ausência do outro. A saudade é a linguagem secreta do inconsciente. Ela não quer punição, quer integração. Quando ele sente sua falta, o que realmente acontece é um chamado interno para olhar para dentro. O vazio que ele sente é a sombra do amor não compreendido. Jung dizia que toda emoção reprimida busca expressão simbólica. O amor interrompido se transforma em saudade, a saudade em sonho, o sonho em destino. Se ele não compreender a mensagem contida nessa dor, a vida continuará trazendo situações parecidas até que ele aprenda o que precisa aprender. E o mesmo vale para você. A saudade que te prende é, na verdade, uma lembrança da parte de você que se doou demais, que esqueceu de se escolher. Quando você entende isso, a dor se transforma em sabedoria. O passado deixa de ser prisão e se torna ponte. O amor verdadeiro não exige retorno. Ele floresce dentro, se transforma em compreensão, em poder pessoal. E quando você chega a esse ponto, o universo responde, porque a energia que você emite é o que você atrai. Ele sente saudade, sim, mas o que importa agora é o que você vai fazer com isso. Vai continuar repetindo a ausência ou vai usar essa dor como alavanca para despertar? A resposta está na consciência, e o despertar começa quando você decide se amar com a mesma intensidade com que esperava ser amada. Há um momento em que a saudade se dissolve, não porque o outro voltou, mas porque você finalmente voltou para si. Esse é o ponto de virada, quando a dor deixa de ser um grito e se torna um mestre silencioso. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tomando consciência da escuridão. E a saudade é essa escuridão que, quando aceita, se transforma em força. O que ele sente por você ainda pulsa, mas já não é sua responsabilidade curar isso. A verdadeira liberdade surge quando você entende que o amor que busca fora só floresce quando é nutrido dentro. Enquanto ele tenta apagar lembranças, você pode escolher acender consciência. E isso muda tudo. Agora, olhe para dentro e pergunte: o que o amor ainda quer me ensinar? Essa é a pergunta que liberta, porque ao respondê-la, você para de esperar e começa a criar. O amor deixa de ser falta e se torna presença. Mas para isso, é preciso compreender suas próprias travas,
aquelas que fazem você repetir histórias, atrair ausências, aceitar migalhas. É por isso que criei o Quiz de Diagnóstico da Vida Amorosa. Ele é totalmente gratuito e vai te mostrar, com base em conceitos da psicologia profunda, o que está te impedindo de ser plenamente amada. Você vai descobrir qual é o seu padrão emocional, quais feridas estão guiando suas escolhas e o que fazer para desbloquear o fluxo do amor verdadeiro. O link está no comentário fixado. Tudo o que vocês viveram não foi em vão. Foi uma iniciação, o tipo de experiência que desperta a alma e obriga o ego a crescer. Jung dizia que aquilo que mais nos incomoda nos outros é o espelho do que precisamos curar em nós. E talvez seja isso que a saudade sempre quis te mostrar. Que o amor que você projetou nele era, na verdade, o amor que estava adormecido dentro de você. Então, respire fundo e repita para si com verdade: eu recebo o amor. Permita que essas palavras ressoem como um decreto interior. Quando você se abre para o amor consciente, o universo começa a responder com encontros diferentes. Pessoas que não vêm para completar o que falta, mas para compartilhar o que transborda. Ele sente saudades, mas você agora sente poder. E esse poder é o ponto de virada entre o que era e o que será. A vida está te chamando para o próximo nível, o da consciência amorosa, onde a ausência deixa de ser dor e se torna portal.